Olá, pessoal. Eu me chamo Nádia, sou professora do EJA, módulo 3. O meu sinal. Temos Everson para fazer a nossa tradução em Libras, né? Seja bem-vindo. E nossa aula vai ficar muito melhor, né? Olha aí, traduzida em Libras. Abrange muito mais gente, né? Então, vamos lá? Olha só, vamos fazer uma revisão do que vimos no terceiro bimestre, né? Eu só peguei alguns assuntos, porque não dá para a gente ver tudo, mas eu espero que essa revisão sirva realmente de um conhecimentozinho a mais para quem não viu e um aprofundamento para quem viu, tá certo? Vamos lá. Não esqueçam que essa aula vai estar no YouTube, assim que terminar, e que nós estamos comemorando esse mês, o mês da criança, né? E aí, todo adulto tem uma criança aí dentro, não é não? E aí? E essa frase que eu trouxe? A música é a forma mais bela de educar uma criança. Já pensaram nisso? Imagina, educar uma criança ouvindo música. Já imaginaram? Imagine como essa criança vai ser culta, não é? Então, experimentem, tá? Essa frase é de Adriano Bonfim. Muito boa. Olha só. Vamos ver primeiro a análise crítica de dados, né? O que significa isso? Com certeza envolve gráficos, né? Quando a gente fala em dados, a gente fala em informações que são compostas ou expostas, né, a um gráfico. Vamos ver? Olha só. Eu tenho aí esse gráfico que ele me fala da previsão do tempo, né? E a temperatura, né, em graus e tal. E então, essa previsão de tempo para o Brasil, ela foi de maio de 2021, tá certo? Quer dizer, não é um dado tão recente, mas é um dado que é importante você entender, tá certo? A gente vai entender essas temperaturas que elas são variáveis entre os dias, né? Então, aconteceu, já passou, mas elas estão aí. Elas foram dados que nos informaram dessas temperaturas nesse período, tá certo? Então, bora observar esse gráfico? Eu tenho aí 1º de maio, tinha o dia 2 de maio, né? Dia 3 de maio, 4 e 5 de maio. E eu tenho que a máxima, ela está na coluna vermelha, certo? Está pintada de vermelho. É a temperatura máxima. E a temperatura mínima está nesse roxinho aí, tá certo? Então, eu tenho que a máxima de todas aí, a gente observando, vamos perceber que é 30 graus, concordam? E que fica lá no dia 5. Estão observando esse gráfico? E quando eu falo para você da mínima, qual foi a mínima menor, né? Que teve, e qual foi o dia que aconteceu isso? Então, vocês vão perceber que a mínima variou entre 14 e 15, não é? E eu tenho 2 dias que foram 14 e tenho 3 dias que foram 15, né? Então, eu não tenho como definir, de fato, que foi um dia único que teve uma mínima, certo? Então, perceberam que os dados estão expostos para você identificar com a maior facilidade, com a cor que está aí definida, tá certo? Fica bem mais simples de você visualizar, ok? Então, vamos ver. Qual é a pergunta que eu tenho aí? O que o gráfico informa? Olha só. A informação que o gráfico nos traz é a previsão de tempo para o Brasil no período de maio, nos primeiros 5 dias. É isso? Então, essa seria a minha resposta, tá? E aí, a segunda resposta, qual seria? Em que período, tá? Em que período? Então, o período seria do dia 1 ao dia 5 de maio de 2021, certo? Então, esse dado também está aí exposto, né?
eu posso identificar rapidamente, porque eu tenho ali embaixo dia 1, dia 2, né, até o dia 5, certo? E aí, qual é a terceira pergunta? Eu tenho aí, a temperatura máxima de 27 graus foi prevista para qual dia da semana? Então, 27 graus você vai perceber que foi no dia 2 de maio, ok? 27 graus seria a máxima desse dia, ok? Vamos lá. Vamos a outra pergunta. Então, aí nesse contexto aí agora, eu preciso, qual foi a temperatura mínima prevista para esse mesmo dia? Então, quando eu estou no dia 2, eu tenho a máxima prevista de 27 e tenho a mínima prevista de 14. Concordam? Só você visualizar o gráfico. Eu vou ter aquela barra vermelha que indica a maior e tenho a barra roxinha que indica a menor, ok? Então, a menor seria 14, é isso? E agora, eu tenho outra pergunta, que seria, em qual dia do mês a temperatura máxima apresenta o dobro da mínima, certo? E aí, tá simples também, não é? Eu vou para o dia 5 e vou encontrar que a máxima é 30 graus e a mínima é 15, ou seja, o dobro. A máxima é o dobro da mínima. Concordam comigo? Ok? Então, simples. Temos um gráfico, visualizamos todos os dados que tem nele, tá? E conseguimos resolver as questões. Isso? Então, vamos lá. Agora, vamos ver porcentagem. Aí eu trouxe para vocês só o mais importante, tá? As mais conhecidas. Vamos ver. Então, existem várias formas de calcular a porcentagem, certo? Principalmente a calculadora, né? Que geralmente se usa, ok? Mas existem porcentagem que você faz mentalmente e você vai ver como é simples, tá? Então, vamos ver. Olha só. 1%. Quando eu digo 1% de qualquer valor, tá? O que é que isso significa? Né? Significa você pegar o valor que você tem, tá? E dividir em 100 partes. E aí você vai ter 1%. Porque o valor que você tem, ele significa 100%. Certo? Então, se você tem 100%, você tem 100 partes. Uma parte dessa significa 1%. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho 100 reais, eu quero saber 1% de 100 reais. Já imaginaram? E aí? R$1, né? Eu não vou dividir em 100 partes. R$1 seria 1% de 100 reais. E assim, com esse valor, você pode fazer qualquer 1%. Tá certo? Ah, professora, mas e aí se eu for calcular 1%, né, de um número quebrado? Por exemplo, vamos dizer, eu vou calcular um número de 1% de R$63, né? Ou de 630, vamos lá. De R$630. Então, é um número quebrado? Sim. Mas olha, se R$630 é 100%, e se eu dividir isso em 100 partes, 1% disso vai me ser quanto? Vai ser R$6,30. Concordam? Ok? Vamos lá. Tem mais coisa. Tem mais porcentagem. Vamos ver. Olha só. Então, eu tenho aí agora 10%, ou seja, um décimo. Um décimo significa que eu vou pegar esse valor e vou dividir em 10 partes. E vou encontrar uma parte dessa. Essa parte significa 10%. Certo? Então, se eu pego R$100, eu vou dividir em 10. R$10
é 10%. E se for os 630, que é quebrado, vai dar R$ 63. Ah, professora, mas se fosse 540, seria R$ 54. E se fosse 1% de 540, seria R$ 5,40. Certo? E aí, conseguiram? Vamos ver. Olha só. Aí eu tenho agora outro percentual, que é 25%. 25% significa 1/4, né? Por que 1/4? Porque quando eu divido 100 em 4 partes, eu tenho 4 partes de 25%, certo? Então, se eu divido R$ 100 em 4, eu vou ter R$ 25 como sendo 25%, ok? Vamos à próxima. E aí eu tenho que 25% significa metade da metade, percebem? E 50%, que é a metade, certo? Olha aí, é a metade do valor. Então, qualquer valor que você tenha, metade significa 50%, ok? Então, vamos lá, gente. Eu tenho aí nessa tela, 100% seria 800 e 50% seria 400. E se fosse 520, 50% seria a metade, 260, certo? Então, eu tenho aí os 25%, que seria metade da metade, né? E 130 ali, ó, metade da metade também, que seria os 25%, ok? Vamos ver agora multiplicação de frações por número natural. Isso nós vimos na nossa última aula, lembram? Então, tá bem fresquinho ainda. Como é que a gente faz a multiplicação, a ideia de multiplicação? Lembram que eu falei para vocês que a ideia de multiplicação, quando você não tem o domínio da multiplicação, você tem o domínio da soma, ou seja, você não multiplica, você soma. Não são iguais? Quando a gente vai multiplicar, a gente faz 2 vezes 3, ou então a gente faz 2 mais 2 mais 2. Não são 3 vezes? Então, perceberam isso? E aí, como é que a gente vai fazer, olha, 3 vezes 1/10? Isso aí é a fração. E um número natural, né? Que a gente também já viu que é número natural, lembram? Número natural é aquele número que a gente aprende lá na infância. É um número natural. Os outros vão vir depois, né? As frações, as porcentagens, os decimais, tá? Por enquanto, só natural. Então, eu tenho aí 1/10 mais 1/10 mais 1/10, e eu vou ter exatamente 3/10, certo? Então, outra fração aí, que seria 6/10, ou seja, eu juntei 6 partes. Mas eu poderia também fazer 6 vezes 1, né? E seria 6, ok? Então, lembrando que eu posso somar ou multiplicar. Olha aí, 6 vezes 1, 6/10. E 6/10 significa 0,6. É um número decimal, né? Eu estou dividindo, certo? Então, eu tenho aí, olha, este slide, ele mostra para você que 5 vezes 3 é 15, mas eu também posso fazer passo a passo, né? Somando, ok? Esse outro também eu estou somando e vou chegar exatamente a 15/4, ok? Olha só. Então, sabendo disso, é possível afirmar que para multiplicar frações, basta multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Ou seja, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Certo? Então, multiplicando dessa forma, eu vou ter exatamente isso aí. 15/4. Ok? Então, recordando, olha só o que nós vimos, tá? Vimos porcentagem, né? Vimos lá o gráfico e vimos a multiplicação de fração. Gente, eu espero que vocês tenham conseguido revisar de fato todo o assunto, né? E tenham aplicado alguma coisa mais, tá?
Um abraço grande, tá? Espero contar com vocês na próxima aula. Tchau, tchau!